Opa, galerinha, tudo bom? Hoje aqui quem fala é o Gabriel Bonfante. E aí galerinha, suave, quem fala aqui é Lezinho Medo. Vitor Diniz. E nós estamos com um convidado, Robert Barros. Muito obrigado, galera. Meu nome é Robert. Vocês acharam que eu não estaria, mas aqui quem vos fala agora é Victor Ibrahim. Surprise! Feliz demais por mais um encontro com vocês. Robert, a pergunta que a gente sempre faz é: você já tinha ouvido falar em podcast antes? Já ouvi um podcast em bastante lugares, Spotify, Deezer, essas coisas. Legal. E você já ouviu um podcast do nosso grupo aqui? Já ouvi vários também. Legal, olha aí! Conhecido, né? Bom, gente, como vocês sabem, a gente sempre começa o nosso podcast com uma oração. E eu convido então o Robert para começar o nosso encontro de hoje, convidando o nosso Criador. Robert, ore para nós. Oremos. Maravilhoso Deus, Santo e Eterno Pai que habita nas alturas do céu, glorificado e exaltado seja o seu nome, Pai. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos aqui, Pai, mais uma vez reunidos, para exaltar o seu santo nome, para ler sua palavra e passar uma mensagem para nossos amigos, Pai. Esteja conosco, abre nossa mente, que sirva também como aprendizado tanto para nós como para nossos amigos. Esteja conosco hoje, para todo sempre, em nome do seu Filho amado e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, no último podcast nosso, o Gabriel virou para mim e falou assim: Ibrahim, eu acho que seria legal a gente falar sobre alimentação. Gabriel, por que você me falou isso? Porque eu acho que às vezes as pessoas têm muita dúvida, né? Por que você não come isso? Por que você não come aquilo? E eu acho que é bom você esclarecer as dúvidas, né? Legal, legal. Lezinho, alguma vez alguém já te perguntou por que você não come alguma coisa? Como é que foi isso? Cara, já perguntaram assim, na escola até meio chato, que o povo fica falando, ai, não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque é adventista. Cara, a gente pode comer tudo que a gente quer, porque a gente tem livre-arbítrio, mas nem tudo que me é lícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente só tá seguindo um conselho dado por nosso Pai Celestial. O que é melhor, o que não é melhor pra gente. Muito bem. Vitor Diniz, tem alguma coisa nessa vida que você não come? Você come de tudo, bebe de tudo? Como é que é isso aí? Bom, eu como bastante coisas, bastante variedades. Só que eu sigo o que está na Bíblia e eu não como o que a Bíblia diz que não é para comer. Olha, então quer dizer que a Bíblia se preocupa com o que a gente se alimenta. É isso que estão falando? Sim. Legal. Então, eu queria que vocês me mostrassem aí o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Afinal de contas, muitas pessoas falam assim: Ibrahim, Deus não está nem aí com o que você come ou deixa de comer, na boa. No final das contas, vai tudo sair. Só que eu acho que esse assunto é um pouco mais relevante sim. Afinal de contas, se a gente for parar para pensar, o primeiro problema da humanidade tinha a ver com o quê? Alimentação. Comida e alimentação. Outros casos na Bíblia também a gente vai encontrar, mas para abrir nosso estudo, leitura em Gênesis, capítulo 1, verso 29. Quem é que está com essa passagem aí? Eu. Lê para nós. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, em que dá fruto e que dê semente, servos-á para mantimento. Bom, foi assim. Deus tinha acabado de criar o homem e a mulher, e ele falou para eles o que era para eles comerem. Então, de cara nesse verso aqui em Gênesis, para quem está ouvindo, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Ele tem o propósito de explicar como foi o começo, né, essa é a ideia do livro, inclusive. E aí, depois que Deus criou o homem e a mulher, ele fala, é para vocês comerem isso. Lezinho falou aí, frutos, sementes, mais o quê? Lê de novo. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e de toda a árvore em que dá fruto e que dê semente. Bom, então olha só. Inicialmente, pelo que eu entendo, Deus orientou ao homem que eles fossem vegetarianos. Até porque, no mundo perfeito, não era para ninguém estar matando ninguém para comer. A ideia é essa. Por mais que sejamos, aos olhos de Deus, até mais importante do que os pássaros, mas ele, com a sabedoria dele, orientou. Não é para você sair por aí matando nenhum animal, nenhum ser vivente, para você se alimentar. Por isso eu estou te fazendo dessa maneira. Só que em algum momento a coisa mudou. Fala Isso aí. não foi no começo, é isso que eu ia falar. Depois de um tempo, mudou. Alguma coisa aconteceu que fez com que mudasse. E por que aconteceu? Vamos ver? Eu acho que tem uma outra leitura aí
Vê Gênesis 7, verso 2. Quem tá com isso? De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Bom, ele está falando do momento de Noé. O que aconteceu? O mundo estava totalmente pervertido. A gente pode um dia falar sobre esse assunto da Arca de Noé, mas por hora, só para que você que está ouvindo entenda, o mundo estava completamente pervertido e Deus então achou por bem que era hora de renovar a terra. Noé então começa a construir uma arca, convida as pessoas para entrar, começa a anunciar o evangelho. Inclusive, a gente entende que a última mensagem de arrependimento que Noé teve ali foi o ser humano ver os animais entrando organizado na arca, e eles sequer se deram o trabalho de ir lá tentar saber o que estava rolando e entrar. Porque era uma coisa praticamente impossível, né? Não tinha adestrador de animal, não tinha Mano, nada. os outros falam assim, mas Deus não tentou salvar as outras pessoas. Ele tentou, na verdade ele tentou salvar todo mundo. E o último chamado foi isso. Então Noé coloca os animais na arca. Só que a Bíblia já começa aí, pelo que você falou, a apresentar animais puros e impuros. Então, apesar de tudo ser criado por Deus, alguns têm uma finalidade, outras têm outra finalidade. Pois bem, entraram todos os animais, acabaram lá os anos de dilúvio, a arca voltou e Noé precisava se alimentar. Foi a partir desse momento que Deus autorizou o consumo de carne. Porque Noé, a terra tinha sido devastada, ia começar tudo de novo. E o que ele tinha para comer naquele momento eram os animais que estavam ali. Então foi uma questão de sobrevivência. Beleza, então Deus autoriza comer, mas ele coloca algumas condições. E é isso que a gente vai ver em algum momento. Qual é a próxima leitura que nós temos aí? Levítico 11, né? Levítico 11, Então, lê pra gente. A partir do versículo 3 fala assim: dentre os animais todos... Aí é pra gente... É assim, ó. Falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todos os que têm unha fendida, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina. Deles comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esse vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, porém não rumina. Este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis em seus cadáveres. Estes vos serão imundos. Tá, então foi o seguinte. Logo aqui no livro de Levítico, Deus deixou uma relação do que é para comer e o que não é para comer. Algumas pessoas falam assim, mas por que Deus disse que não é para comer o porco? Meu irmão, ele disse que não era para comer. Talvez na volta de Jesus eu possa me dar o trabalho de perguntar. Algumas pessoas especulam o seguinte: alguns animais foram criados com a função, uma finalidade. E aí o que acontece? Alguns têm a função de manutenção do meio ambiente, como por exemplo o urubu, a barata, o camarão, o porco. Todos esses animais que eu falei têm uma função de manutenção do meio ambiente, de limpeza. Boa. Então o que acontece? Mas Ibrahim hoje, o porquinho, é colocado lá num lugar tão limpinho, cheirosinho, trato ele com shampoo. Meu irmão, você pode tratar ele da melhor maneira possível, mas se você soltar ele, a natureza dele, ele vai correr para um lugar sujo, para um lugar que tenha lixo e tal, porque ele não tem critério. É a natureza dele. Se foi por essa razão que Deus decidiu não comer ou não, eu não posso bater o martelo. A Bíblia ela só deixa claro o seguinte, que alguns animais foram feitos com uma função e são tratados como animais imundos e outros não imundos. Lezinho, você alguma vez já teve que explicar para alguém o porquê de não comer carne de porco, por exemplo? E hoje, se você tivesse que explicar, como é que você explicaria? Cara, o que eu uso de base, assim, foi o que Deus mandou. Realmente tá na Bíblia aqui. Não tá tão diretamente, ó, o porco não pode comer, mas lendo assim, dá pra entender que... Não, pior que nesse caso tá bem claro, no Levítico 11, verso 7, Bel leu assim, olha, também o porco. Porco? Tá escrito lá com essas palavras. Então, assim, não é nem o caso de você ficar na dúvida se é esse não. Tem outros casos que fica, mas esse não. Pronto. Nesse caso de Levítico, tem gente que é de outras religiões, come carne de porco. Aí eles falam que o Antigo Testamento foi abominado com a vinda de Jesus. E fala que essas coisas de Levítico não existem mais. Okay. É o que eu uso como exemplo.
Quando Jesus expulsou os demônios do endemoniado, para onde os demônios foram? Os porcos. Os porcos. Então, para essas pessoas que ainda acham que o Antigo Testamento não vale de nada, eu provo com o próprio Novo Testamento de que os porcos são imundos. Olha, eu vou te falar mais. As pessoas que imaginam que o Antigo Testamento e as leis foram abolidas, elas precisam de verdade, de maneira muito sincera, eu falo isso com muito carinho, elas precisam ler um pouco mais a Bíblia. Por quê? Logo no primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, Jesus ele vem e fala assim: não penses que eu vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Então falar pra gente que as leis foram abolidas simplesmente, é simplesmente, inclusive, bater de frente com o que Jesus está falando. Então, com todo carinho, eu sempre oriento as pessoas: olha, leiam a Bíblia. Tem um outro exemplo no Novo Testamento, já que você tocou nisso, que eles falam assim: mas viu, Pedro estava lá e apareceu uma visão para ele, que era para ele comer da... Vocês já leram falar sobre isso? Já. Fala pra mim. Ah, não lembro ao certo, mas em uma visão, oração, não lembro o que é, Deus permitiu que ele comesse a carne de porco. Então. Mas Pedro falou: olha, com tudo que eu sei e tal, eu não vou comer, porque eu sei o que pode que o Senhor mandou, mas ele não comeu. E muita gente acha que ele comeu. Mas ele não comeu, Não comeu. e é bem interessante porque assim, ele recebe uma visão, e nessa visão vem um monte de animal impuro. E aí, Deus fala pra ele assim: come. E ele fala assim: não, eu sei muito bem que não é pra eu comer. E aí ele não come. Só que quando a gente vai lendo mais a história desse episódio lá de Pedro, a gente vai descobrir que aquela passagem, aquela visão, não tem nada a ver com alimentação. Foi uma ilustração que Deus encontrou para dizer para ele que o evangelho é para ser anunciado para gentios e para judeus, que não tem essa distinção entre pessoas escolhidas ou não escolhidas, mas que a mensagem era para todos. E a maneira como Deus escolheu de ilustrar isso para ele era mostrando naquela visão. E isso é só a pessoa ler. Só ler, continuar lendo a história, que vai ver que não tinha nada a ver com comida. E de fato ele não comeu. E assim, a história de Noé, ele fala para ele comer os animais porque era uma questão de sobrevivência. Então, assim, ele deixou as restrições e tal. Mas, por exemplo, uma questão é que é difícil pra gente pensar porque não tá no nosso nível, assim, vamos dizer. Mas numa questão de sobrevivência, o que a gente deveria fazer? A gente vê um porquinho lá, a gente tá morrendo de fome. Então, muito interessante você falar sobre isso, cara. Sabe por quê? Vocês lembram lá quando o pessoal saiu do Egito com Moisés, ficaram no deserto, daí começaram a falar assim: não tem o que comer, não tem o que comer, não tem o que comer, a gente vai morrer, a gente quer voltar pro Egito, porque lá tinha carne. É isso que eles falam, inclusive. A gente vai morrer, vai morrer, vai morrer. E aí Moisés fala: vocês não vão morrer. Deus não vai deixar vocês morrerem. Se vocês forem fiel a Deus, Ele não vai deixar morrer. E aí o povo precisava de uma prova. E Deus faz cair maná para que as pessoas pudessem ter o que comer. E aí o povo começa a comer o maná e Deus ainda fala assim: quando chegar na sexta-feira, guarda dobrado, para que no sábado vocês tenham o que comer. E o povo então fala: ai meu Deus, como Deus é bom, Ele não deixou eu morrer. Numa situação de extremo, que a gente achou que não tivesse mais saída, a gente busca Deus e Ele traz uma saída. E aí o povo começou a reclamar que o maná não era suficiente, estava enjoativo, que saudade da carne do Egito. Aí Deus vai e manda codornizas. Eu imagino, seriam tipo codornas, sabe? Para eles comerem carne. Porque eles estavam tão acostumados a se fartarem na comida dos egípcios que eles não queriam comer carne. E Deus providencia para eles. Então, assim, eu de verdade nunca fui colocado numa situação onde eu não pudesse ter escolha. Mas eu tenho fé de que se um dia eu for colocado num contexto onde eu não tenha nada para comer, Deus vai providenciar algo para eu comer. Porque Ele não é um Deus incoerente. Ele fez isso com as pessoas que estavam com Moisés. Por que Ele não faria isso comigo? Principalmente se eu puder dar o testemunho para quem estiver comigo. Porque eu imagino numa situação dessa, como você falou, todo mundo comendo de tudo e olhando para você e pensando assim: nossa, mas você não vai comer, não vai comer. Olha que oportunidade para Deus, inclusive, testemunhar para eles. E se for preciso, fazer inclusive cair codorniza do céu. É isso que a gente precisa entender. Essas situações, muitas das vezes, são colocadas para que a gente possa testemunhar de Deus. Adão e Eva, o pecado deles não foi comer o fruto. Foi desobedecer. Foi desobedecer a Deus. Você entende? Olha que bizarro pensar nisso, cara. Por causa de comida. Deus falou assim: não come só aquilo ali. Ele deixa pra gente comer um monte de coisa. E até a bendita da carne Ele liberou.
Ele só falou assim, olha, tenham restrições, cuidado. E a gente prefere focar no que eu não posso comer do que olhar para todo o outro universo que eu posso comer. Tem um outro texto que eu queria que o Vitor lesse pra gente, que fala também ainda sobre outras coisas que não se deve comer. Em Levítico 11, a partir do verso 9. De todos os animais que há nas águas, comereis o seguinte: todo o que tem barbatana e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas, e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Servosão, pois por abominação. Da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Tá, para aí. Então você está falando que além dos animais que a gente já falou aqui, também tem essas questões com aves e também tem essas questões com peixes. Bom, algumas pessoas não sabem, eu já quero te ajudar com isso. Se você está aí se perguntando, meu Deus, agora eu vou ter que chegar no restaurante e ficar o tempo todo perguntando: isso eu posso comer ou isso eu posso não comer? Deve ser meio estranho isso. Mas já pensando nisso, tem um aplicativo na internet, não sei quantos de vocês sabem, mas tem um aplicativo na internet que você pode ir lá e descobrir. Pergunta o nome do bicho que está lá, da ave, do peixe, do bicho que está lá. Você pergunta pro dono do restaurante: vem cá, isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é tilápia, sei lá. Você joga no aplicativo, tilápia, e ele vai te dizer se você deve comer ou não. Que é aquilo que o Lezinho falou. Poder comer, você pode comer o que você quiser. Porque a gente pode fazer de fato tudo o que a gente quiser. Adão e Eva fizeram o que eles quiseram. Só que tem uma consequência. E Deus, eu costumo dizer que Deus é tipo um cientista que constrói uma máquina e ele sabe o manual para instruir a melhor maneira de usar aquela máquina. E pensando que nós somos a máquina e a Bíblia é o manual, Deus sabe por que é pra gente beber água e não ficar bebendo outra coisa. Foi Ele que nos fez. Então as pessoas, quando tentam me convencer de que Ele não está nem aí para nada, eu tento mostrar para elas: olha, foi Ele quem me fez. E se Ele orientou que não deveria comer isso ou beber aquilo, Ele sabe o que é melhor para mim. Tem mais alguma outra coisa aí, Vitor? A partir do verso 3 ele já especifica sobre as aves. Fala um pouquinho pra gente. Das aves, essas abominareis. Não se comerão. Serão abominação. A águia, o quebrantoço e a águia marinha. O milhano e o falcão, segundo a sua espécie. Todo o corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Olha só, alguém aqui já se imaginou comendo um morcego? Não. Você consegue imaginar o gosto de um morcego? Ah, Sangue. não deve ser muito bom, não. E um urubu? Alguém já imaginou comendo um urubu? Nossa, não foi demais. Boiado. Sabe o que eu acho interessante? A gente acha meio absurdo comer... Eu peguei algumas espécies de exemplo. A gente acha absurdo comer isso. Comer barata. Alguém consegue se imaginar comendo barata? Consigo. Você já comeu barata? Não, barata não, mas eu tenho uma curiosidade pra comer aquela... eu não sei se é tanajura, taranta. Formiga? Mas é fritinha assim, sabe? Tu já comeu? Os índios Não, comem. não comi, mas... O que, barata? Não, essa é a formiga. É uma Curiosidade. formiga que tem uma bundinha grandona assim, que eles fritam e Come. comem. Tem gente que fala que tem gosto de amendoim. É, por Então, causa que eu aí acho... fala também? Eu também falo sobre os insetos. A partir do verso 20. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Pode Interessante. ser gafanhoto, então. Gafanhoto, eu lembrei do gafanhoto, cara. Lembrei do gafanhoto. João comia gafanhoto. É isso. Não vou entrar nesse mérito porque há quem diga que de fato o gafanhoto que ele comia não era o gafanhoto, era outra coisa. Mas isso é papo para um outro estudo. Bom, interessante a gente também parar para pensar que a gente fica falando disso e tal, mas tem outros alimentos que não estão na Bíblia especificamente
e que a gente sabe também que não deve comer ou não deve beber. Alguém consegue dar um exemplo aí? Ah, eu não consigo dar um exemplo, mas eu queria saber por que que Deus fala aqui pra gente nem tocar nos cadáveres deles. Interessante, né? Tem um processo de purificação que envolvia tocar em cadáveres. Então, os judeus, quando eles tocavam em algum cadáver, eles precisavam passar por todo um processo de purificação. Inclusive, se você lembrar daquela passagem que fala sobre o bom samaritano, que o levita passou de largo e não tocou, o sacerdote passou e não tocou. Eles não tocaram porque eles pensaram assim, se tiver morto eu não posso tocar. Então, vou ter que me purificar e tal. Aí vem o samaritano, não quis saber de nada, ele queria saber se o cara estava bem, se o cara estava vivo. Tocou e não só salvou. E Jesus falou assim, quem é que estava certo em fazer? Quem seria o próximo a sofrer aquilo? Então tinha uma lei, inclusive, de purificação a respeito de quem tocasse em cadáveres. Então, essa mesma lei que valia para pessoas, elas foram aplicadas para animais. Um outro caso, trazendo para a nossa realidade, eu imagino que tem a ver com o fato de a gente comprar os animais já mortos para comer. Assim, eu fiquei pensando sobre isso, tá? Fiquei pensando assim, eu não vou lá e compro a galinha viva e mato em casa. Eu compro ela morta, eu já pego o cadáver dela. Então, assim, pensando nessa logística, eu consegui trazer para a atualidade. Mas eu acredito que a maioria dos teóricos associaria isso à tradição de não tocar em cadáver por uma questão de purificação, higiene e tudo mais. Entendi. Tá? Algum alimento que você não tenha visto explicitamente aqui na Bíblia, mas que você talvez saiba que não é legal comer, não faz bem para a saúde? Alguém quer chutar? Sei, frutos do mar? Frutos do mar tá na Bíblia. Aqueles que você pode comer e os que você não pode comer também. Ah, leu? Eu nem... Então, aqui para que você que está ouvindo a gente, é muito interessante você pegar o livro de Levítico e você dar uma leitura nele. Lá você vai ter todas as orientações do que comer e o que não comer. Mas, por exemplo, açúcar. Não sei se vocês sabem, mas açúcar faz muito mal para a saúde. E, inclusive, causa vício, que nem outras drogas. E a gente adora açúcar. Eu que vos falo, confesso que eu adoro açúcar. Existe também alimentos à base de cafeína, que você vai ter um montão de cientista falando que faz bem cafeína e um montão de outros cientistas falando que faz mal cafeína, mas o fato é, o que a Bíblia me diz a respeito de alimentos que podem me causar efeitos, sabe, quase que efeito químico. Então, assim, a gente precisa entender a essência da orientação da Bíblia. Deus, ele deixou aqui algumas orientações para a gente poder pegar o princípio. E a partir do princípio, que é ter uma vida saudável, a gente aplica para todos os outros alimentos que não foram mencionados aqui na Bíblia. Eu acho que para terminar, a gente ainda tem um outro texto, que está lá em 1 Coríntios, dois outros textos. Um que está em 1 Coríntios 6, verso 19. Quem está com ele aí? E o outro é 3 João, capítulo 1, verso 2. Então vai, eu vou ler o 1 Coríntios 19 aqui, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Então, o que vocês conseguem tirar dessa advertência aí? É que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ele não pertence a nós, ele pertence a Cristo. Então, nós temos que seguir o que está escrito na palavra, para assim, que a palavra para mim é como se fosse um manual da vida. É aquilo que você segue, que você consegue seguir, você tem que seguir. Para assim, cuidar bem do seu corpo, para Deus cuidar de você. Não é assim. Ok. Então, o que você entende como sendo o templo do Espírito Santo? Qual a sua responsabilidade com esse templo? Bom, porque ele de certa forma não é propriedade sua, digamos que 100%. É como se você fosse, entre aspas, um inquilino. E esse manual, que seria a Bíblia, as regras estão aqui, é uma forma de conservar a propriedade de Cristo, que seria o nosso corpo. Lezinho, alguma vez já parou para pensar nisso? Assim, eu paro pensar o seguinte, tem alimentos, tem coisa que a gente consome que pouquinho a pouquinho vai meio que lascando com o nosso corpo. E se a gente pensar por esse lado, tem coisa que faz mal, tem coisa que faz bem pra gente comer. Se a gente ficar comendo muita coisa que faz mal, a gente vai autodestruindo o nosso próprio corpo. E daí nosso corpo, não é nosso, é Deus. Você vai dar uma coisa toda lascada de volta pra Deus? Sim. Biel, quer falar sobre? Eu acho que assim, aqui fala templo do Espírito Santo, tem muita gente que não leva a sério,
Mas você pensa assim, você chega na sua casa, você quer ver sua casa tudo destruída, tudo regaçado aí, tudo quebrada? Não quer, então Deus também quer ver a gente de uma maneira saudável. E tem muita gente que fala que, Deus recomendou isso aí porque ele quis, mas hoje a gente vê que a ciência mesmo prova que todos, na verdade, todos os animais, todos, porém, principalmente os que Deus falou pra gente não comer, os que ele restringiu, eles são muito prejudiciais à nossa saúde. Então eu acho que assim, às vezes a gente pode pensar, nossa, mas Deus fala pra gente não comer isso, Deus é chato comigo. Não, ele só quer o seu bem mesmo, o bem da sua saúde. Olha, e para a gente concluir a nossa meditação, eu vou recomendar para você que está nos ouvindo procurar um pouco mais informações na internet, inclusive, de um estilo de vida muito interessante, baseado nos 8 remédios naturais. Nós entendemos que alimentação saudável, ingestão regular de água, beber água, respirar ar puro, ter exposição à luz solar, prática de exercício físico, repouso, temperança e confiança em Deus são elementos naturais que nos trazem qualidade de vida. E pensando nisso, a última leitura da Bíblia que a gente vai fazer para terminar o nosso podcast está lá em 3 João, capítulo 1, verso 2. Lê pra gente. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha só, gente, é uma recomendação da própria Bíblia. É a palavra de Deus falando pra gente. Eu desejo que você tenha saúde. Se Deus restringiu alguns alimentos, não é porque Ele é malvado, mas é porque Ele nos ama. E eu não sei vocês, mas nós aqui do podcast temos tentado, de verdade, cumprir e obedecer aquilo que Deus nos pediu. Não por medo, nem por obrigação, mas por amor. Bom, se você gostou desse podcast, compartilha, convida os amigos, coloque aqui nos comentários suas dúvidas e num próximo a gente tenta tirar, se possível. Se despede aí, Gabriel. Falou, rapaziada. É isso aí, ouve nosso podcast. Falou, meus consagrados. Abraço, uma ótima semana. Falou e que tenha uma boa semana. Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui. Tenham uma boa tarde. É isso aí, galera. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Opa, galerinha, tudo bom? Hoje aqui quem fala é o Gabriel.